Espírito de Deus. Certeza, irmãos, que esta palavra que Deus assentou no meu coração, ela vai fazer muita diferença durante esta semana. Ela vai ser uma semente que vai ficar plantada no seu coração e vai gerar muitos frutos, para que você possa vencer as dificuldades, para que você possa chegar no próximo final de semana e você possa também dizer: até aqui o Senhor me ajudou, através da semente dessa palavra no teu coração, assim como foi no meu. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 17, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 17, e o versículo de número 14, diz a santa, poderosa e inerrável palavra de Deus: e chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Deixa sua Bíblia aí do lado. Vamos compartilhar um pouco a respeito desta palavra. Esta palavra que tem uma direção específica, o meu e o seu coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então eu tenho certeza que nesta noite Deus vai trazer uma resposta, uma solução para a sua dificuldade, para o seu problema. Porque Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus de respostas. É um Deus que responde, seja qual for a tua necessidade, Deus responde. Eu quero ministrar essa palavra, essa mensagem, e dizer para você que o milagre está ao teu alcance. Será que você pode dizer isso juntamente comigo e dizer: o meu milagre está ao meu alcance? Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que o teu milagre está ao teu alcance. Existem pessoas que
parece que já não acredita mais. Há tantas promessas que lhe foram feitas, e muitas delas ainda não se cumpriram. Mas o que parece, irmãos, que muita gente que está no nosso meio, pessoas crentes, fiéis a Deus, que servem ao Senhor, mas me parece, irmãos, que elas não acreditam mais. Parece que as coisas estão demorando, simplesmente parece. Mas não está demorando, porque nós não vivemos no tempo de Deus, nós vivemos no nosso tempo, e ao tempo dele, ele vai mandar o teu milagre. E você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. A Bíblia Sagrada nos mostra nesse texto que havia um homem que ele não tinha um problema, ele tinha um baita de um problema. Ele tinha um problema que era muito grande. Querido, quando nós estamos doentes, isso foi ministrado hoje na escola bíblica dominical, que quando nós estamos doentes, nós sofremos dores, temos dificuldades, ficamos abatidos, ficamos melancólicos, ficamos depressivos, ficamos arrasados por conta de uma enfermidade. Isso acontece conosco. Todos nós que aqui estamos somos seres humanos, e quando apresentamos um quadro de enfermidade, nós sofremos. Eu não sei o tamanho da enfermidade, quanto mais grave a enfermidade, mais nós sofremos. Agora, o contexto dessa história não era o pai que tinha a enfermidade, mas o filho que ele amava. Quando nós passamos por uma grande enfermidade, nós sofremos. Mas quando nós olhamos para os nossos filhos que estão passando por uma grande enfermidade, nós sofremos em dobro. Amém ou não amém? Porque parece que nós somos incapacitados de arrancar aquela enfermidade dos nossos filhos, e aí sofremos mais ainda. Porque os nossos filhos é algo que saiu das nossas entranhas. E quando nós falamos de paternidade, isso aumenta a um volume muito grande. Não tem um pai aqui que gosta de ver o sofrimento do seu filho. Muitas vezes, quando o nosso filho, a nossa filha está enfermo, nós fatalmente chegamos a esse pensamento: poxa, poderia ser comigo. Eu queria estar no lugar dele, eu queria sofrer por ele. Isso é um pensamento de um pai e de uma mãe amorosa. Este homem estava passando por essa dificuldade. A Bíblia diz, irmão, escute, vamos tentar nos colocar na posição deste homem. A Bíblia diz que ele estava desesperadamente atrás de uma solução para o problema do seu filho. Você imagina o pai vendo um filho possesso, vendo um filho que a Bíblia chama de lunático. A bem da verdade, irmãos, que se fosse na época de hoje, a medicina do jeito que está avançada, poderia se amenizar esse problema através de diversos remédios, de diversos tratamentos. O tratamento para esse jovem, se ele vivesse na época de hoje, com certeza seria diminuído a sua dor, seria diminuído o seu problema. Mas a época que Jesus veio à terra, a medicina era extremamente precária. Aquele homem, aquele pai, estava acostumado a ver o seu próprio filho. Escute isso, tente mensurar o problema deste homem, tente você avaliar a condição humana deste homem, olhando para o seu filho amado e vendo o seu próprio filho se jogar no fogo, vendo o seu próprio filho sair do fogo todo sapecado, todo queimado. Talvez esse menino tivesse no seu corpo marcas profundas de queimadura. Talvez esse menino tivesse com sequelas que jamais a medicina atual poderia resolver.
o problema que tinha este jovem, o problema que tinha este adolescente, ou esse filho. Ora se jogava na água, ora se jogava no fogo. Você não imagina o problema e a dificuldade que este homem vivia na época de Jesus. Se fosse hoje, talvez a dor seria diminuída por conta do avanço na medicina, mas era uma época difícil, era uma época delicada. Mas só que tem uma coisa, meu irmão: não importa a época que você viva, com pouca medicina, com muita medicina, com pouco recurso ou com muito recurso, o que importa não é a época, o que importa é que Jesus está presente. E se Jesus está presente, meu irmão, a solução para o seu problema está ao teu alcance. É isso que importa. E aquele homem percebeu que a solução para o seu problema estava ao seu alcance. Jesus estava ali, Jesus estava presente. A Bíblia diz que ele chega para Jesus e disse: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu tenho um problema gravíssimo dentro da minha casa. O meu lar é um lar de tristeza, o meu lar é um lar de drama, é um lar de dores, porque eu não aguento mais, Jesus, não aguento mais ver o meu filho sapecado pelo fogo, às vezes se lança dentro d'água. O demônio que estava dentro daquele menino fazia um estardalhaço dentro daquela casa, dentro daquela família. E aquele homem, meu irmão, veio na direção de quem verdadeiramente consegue resolver o seu problema. E eu quero te dizer, meu irmão, que você está hoje na mesma posição que aquele homem estava. Você está hoje diante daquele que pode resolver o seu problema. Jesus está aqui. Jesus se apresenta hoje aqui e diz: ei, o que é que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Abre a tua boca e me conta, porque eu quero saber aonde eu devo agir, como eu devo agir. Meu irmão, se eu fosse você, eu fazia alguma coisa para chamar a atenção de Jesus nesse lugar. Eu não ficaria com a minha boca fechada. Eu falaria alguma coisa e diga: Senhor, olha, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui. É o que aquele homem fez. Aleluia. E nós vamos aprender, irmãos, com essa mensagem, que existe um ensinamento profundo da parte do Senhor. A Bíblia diz que ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu já trouxe o meu filho para os seus discípulos, eu já trouxe o meu filho para os seus obreiros, e nada aconteceu. Eles não conseguiram resolver o meu problema. Eu não tive solução para a minha dificuldade. Eu levei o meu filho endemoniado para os seus discípulos, e eles estavam ali. A Bíblia não diz isso, mas eu quero conjecturar com a Bíblia, juntamente com os irmãos. Talvez foi feito aquela rodinha de crente, imposição de mãos, e aquela gritaria, e sai daqui, sai para lá, sai capeta, sai Exu Caveira, sai tranca-rua, sai fecha a viela. E aquele pai disse: Senhor, eles não conseguiram nada. O meu filho continuou lunático, continuou endemoniado. Aí Jesus chama a atenção dos seus discípulos, olha para eles. Parece que eu estou até vendo a cena, meu irmão.
Os 12 começaram. Como se não fosse com eles. Jesus olha para eles e diz assim: ó geração incrédula, geração perversa. Em outras palavras, vocês estão comigo, vocês estão vendo os milagres que eu faço, até quando? Aleluia. Até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer desse jeito? Será que vocês não aprendem nunca? Jesus falando para os seus discípulos. Será que vocês não aprendem nunca? Vocês têm a solução na mão de vocês, vocês têm a bênção na tua mão. Será que vocês não vão aprender nunca? Era o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Aí, meu irmão, Jesus começa a agir. Diga: que bom que Jesus age. A Bíblia diz no versículo 19 do capítulo 17, diz assim: então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Senhor, por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus responde para os discípulos, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Olhe para cá, irmãos. Até quando? Olhe para o teu irmão que está do teu lado, diga: meu irmão, até quando essa situação vai continuar na sua vida? Se você mesmo declarou que o milagre, que a solução está ao teu alcance, até quando você vai conviver com esse problema? Até quando você vai insistir nessa situação? Se o próprio Jesus está dizendo, os discípulos perguntaram: por que, Senhor, que nós não conseguimos realizar o milagre como o Senhor realizou? Jesus disse: sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês têm pouca fé. E isso diz respeito a mim, diz respeito a você. Isso diz respeito à igreja de hoje. Quando a Bíblia Sagrada fala conosco, no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz a Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que nós esperamos. Quer dizer, a fé não se vê, meu irmão, mas a fé é algo que nós temos que crer dentro de nós, que mesmo não existindo, ela já aconteceu. Você pode ver o teu filho com problema, você pode ver a tua mãe com problema, você pode ver a tua vida financeira problemática, mas ela no reino espiritual já foi decretado a tua vitória. Não precisa ver para crer, mas precisa crer para que você possa ver a glória de Deus. A Bíblia é clara, meu irmão, quando nós falamos de fé. A fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos posicionamos diante de Deus com fé, acreditando que mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma dificuldade, nós vamos conseguir chegar do lado de lá, cantando o nosso cântico da vitória, aí, meu irmão, as coisas começam a acontecer na minha e na tua vida. As coisas começam a se realizar de fato e de verdade. A bênção começa a se materializar. Aquele que mentia não mente mais, aquele que fugia não foge mais, aquele que fazia só coisa errada acaba não fazendo mais. Por quê? Porque a tua fé é que vai mover a montanha. Jesus disse: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha assim que seja, para mim, diz o Senhor, já é o suficiente. Vocês mesmo dirão: monte, sai daqui, passa para o lado de lá, porque eu vou agir mediante a vossa fé. E se você tem fé, o teu milagre está ao teu alcance.
Se você acreditar, se você crer, o milagre está ao nosso alcance. Sabe por que muita coisa não acontece na vida de muita gente? Porque ela crê, ou melhor, ela tem uma fé que é uma fé morta. Por que é fé morta, pastor? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, a fé sem atitudes, a fé sem o posicionamento, ela não existe. Por isso, irmãos, que aqueles discípulos receberam aquele problema e estavam lá, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, e dá uma cambalhota para cá, e dá uma cambalhota para lá, e dá um pulinho, 7 pulinhos, e dá um rabo de arraia, e dá um karatê no demônio. Meu irmão, nada disso funciona. Você precisa crer que o problema que está na tua frente, ele vai desabar, é no nome de Jesus. É através do nome de Jesus que o problema desaba, que o gigante cai, que a enfermidade vai embora. Eu não sei até quando, meu irmão, você vai viver com isso. A Bíblia diz que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e ele diz: até quando vocês vão sofrer? Geração perversa, geração incrédula. E eu me coloco hoje na posição desses discípulos, porque eram homens que estavam próximos de Jesus, era um homem que estava na presença de Jesus. Meu irmão, quantos milagres você já viu acontecer na igreja? Quantas maravilhas você já não viu acontecer na igreja? Mas parece que quando é na nossa vida, essa credibilidade ela diminui. A gente vê acontecer com o irmão, oh, que glória a Deus, aleluia, o irmão foi abençoado, a irmã foi abençoada. Irmão, eu já vi tantas mulheres que tinham os seus maridos na promiscuidade, na beberrice, que tinha no mundão. De repente hoje, meu irmão, o marido está sentado aqui do ladinho dela, dando glória a Deus. Mas parece que você crê quando é na vida dos outros, e você não consegue acreditar quando é na tua vida. Isso não permite o agir de Deus. Você tem que crer. Como aconteceu na vida dela, vai acontecer na tua. Porque Deus mudou a história do meu irmão, mas parece que quando é na nossa vida, parece que a coisa vai à última potência lá embaixo. Querido, presta atenção numa coisa, Jesus nos chama a atenção hoje. O milagre, a bênção está disponível para você, está à altura dos teus olhos e ao alcance das tuas mãos. Pelo amor de Deus, não tenha uma fé tão pequena, que é incapaz de Jesus agir nessa fé. Jesus disse, ela pode ser pequena, mas se você tiver alguma fé, eu vou agir. Aí vem a frase que eu usei: às vezes tem que piorar para melhorar. Muitas vezes o Senhor precisa, meu irmão, nos colocar num funil. Muitas vezes o Senhor precisa nos colocar, meu irmão, no atrito de uma rocha contra outra rocha, e você lá esmagado. Ai! É aí que Deus vai começar a provar a tua fé. É aí que vai começar o grande milagre da tua vida. Aonde você não tiver recurso nenhum mais, aí o Senhor entra. Porque você vai dizer, Senhor, até aqui a minha fé era fajuta, mas a partir de agora, como eu sou dependente total, eu perdi tudo que eu tinha, agora eu sou dependente do Senhor. Falou, agora sim, servo meu, agora você vai começar a vivenciar milagres dentro da tua casa. E é o que o Senhor vai fazer, meu irmão, nesta igreja, nessa noite. A tua pequena fé vai ser um instrumento necessário para Deus promover um grande milagre. Jesus dizendo, até quando? Até quando, geração incrédula, vocês vão sofrer? Basta que vocês tenham uma pequena fé. Acredite que eu
posso realizar um milagre. O homem da solução está aqui nessa noite. O homem que pode resolver está aqui nessa noite. Creia que ele pode resolver, que o milagre vai acontecer. Sabe como o diabo trabalha, pastor Walter? Sabe como o diabo trabalha, igreja? Eu já ouvi essa palavra umas 1000 vezes. E não aconteceu, foi nada. Eu já ouvi esse pastor pregar umas 50 vezes. E na vida da irmã, ó, tá assim de benção. Na minha vida não acontece nada. Irmão, Deus não precisa disso. Deus não precisa, meu irmão, de coisa difícil para Ele agir. Por acaso alguma coisa impossível para Deus? Sabe que Deus vai agir hoje, sabe como? Se você disser assim ou pensar desse jeito: Deus, eu cheguei aqui um caco, eu cheguei aqui uma pessoa lá embaixo, mas eu creio no Deus que pode todas as coisas, e se aconteceu na vida do meu irmão, vai acontecer também na minha vida, e Deus vai abrir as portas, Deus vai te levantar, Deus vai te levar por caminhos que você nunca, talvez, imagine que poderia andar. Mas Ele vai te levar. Irmão, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer. Você tem que olhar, meu irmão, para aquela situação. Aquilo está tudo quebrado. Mas você tem que assentar isso no teu coração. Hoje está quebrado, mas amanhã vai estar inteiro. Hoje ele só fala palavrão, mas amanhã da boca dele só vai sair glória a Deus e aleluia. Hoje ele só quer ir para a farra, só quer ir para o boteco, mas amanhã ele vai estar me convidando para vir a todos os cultos da nossa igreja. É disso que Deus precisa. Deus não precisa da sua forcinha, Deus não precisa da tua ajudazinha. Deus precisa que você creia que Ele é capaz de fazer o milagre, porque quem faz o milagre não é você, quem faz o milagre é Ele. Diga: a solução está ao meu alcance, mas eu preciso crer. Se você não crê, fica difícil para Deus agir, ainda que Ele possa agir, mas Ele quer ver em você a possibilidade dEle agir. Jesus disse: sabe por que não aconteceu? Porque esses homens são homens de pouca fé, são crentes bully, crente bully de pouca fé. Meu irmão, vou te falar um negócio, querido. Tem coisa que Satanás acredita mais do que o próprio crente. Tem coisa que o diabo acredita mais do que o próprio crente, que a própria igreja. Satanás acredita tanto na palavra de Deus, que ele conhece melhor do que eu e você, que ele faz de tudo para conseguir os seus objetivos, porque ele sabe o que vai acontecer, ele tem a certeza do que vai acontecer. Por isso ele trabalha de noite, noite e dia, para conquistar as suas ardilezas no meio da igreja. Nós precisamos levantar a nossa bandeira, igreja, a bandeira ensanguentada do Calvário, chamada Jesus Cristo, e dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, e vai nos ajudar mais à frente, e mais à frente. Aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Aonde eu entrar, o Senhor entra comigo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor está comigo. Agora, irmão, a gente prega e prega, fala das bênçãos, fala da autoridade que Deus tem, fala da autoridade da palavra, fala da possibilidade de você conseguir.
tem muita gente, né? Sei lá, né? E o diabo está babando, porque ele sabe que você pode conseguir. E você que é crente em Jesus Cristo está duvidando. Dúvida, eu te repreendo hoje em nome de Jesus Cristo. Venha a certeza no coração desse crente que ele é mais vitorioso em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Alguns elementos que Deus requisita de nós para tomar posse da bênção. O Senhor está dizendo nessa noite: você precisa acreditar mais, você precisa crer mais. Eu me lembro da história, não sei se isso é uma história, um testemunho, eu já li isso algumas vezes na internet, em declaração de irmãos. Mas diz a história, vamos falar que é uma história, para não dar falso testemunho. Diz a história que um jovem crente subiu numa montanha, e na escalada dessa montanha ele teve problemas, e ele despencou dessa montanha, despencou, e durante o tempo que ele foi despencando, ele diz que recorreu ao Deus dele, disse: Senhor, livra-me dessa queda, Senhor. E diz a história que de repente a corda parou, pá! E ele ficou suspenso naquele abismo, uma escuridão total. Ele não conseguia enxergar um palmo para cima e nem um palmo para baixo. E ele pendurado naquela corda, um frio de não sei quantos graus abaixo de zero, vamos dizer aqui 30 graus abaixo de zero. E ele clamando ao Senhor: Senhor, me livra, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, sou teu servo. E de repente veio aquela voz: servo meu. Quando Deus fala é tremendo, né, irmão? Servo meu, oh Senhor, falas que eu te escuto. Tens um canivete? Sim, Senhor. Corta a corda. Que isso, Deus? Olha o abismo. E lá ficou ele orando. Já não estava aguentando mais as suas forças. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus de Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, Lucas, Mateus, João, Naum. E aí foi: socorre-me. Lá vem a voz de Deus: servo meu, eis-me aqui, Senhor. Corta a corda. A história conta, irmão, para a gente resumir, vamos acreditar que é uma história, que no dia seguinte esse alpinista, ele foi encontrado morto, congelado, a meio metro de distância do chão. Corta a corda, meu irmão. Corta a corda da incredulidade da tua vida e deixa Deus agir, meu irmão. Deixa Deus agir. Se nessa noite essa corda está te segurando, te impede do agir de Deus na tua vida, pega o canivete da fé hoje, meu irmão. Corta essa corda e sai dando glória a Deus e aleluia no meio dessa igreja, porque é o que Deus vai fazer, milagres e maravilhas. O teu milagre está ao teu alcance, está na tua mão. Corta a corda, que Deus é na tua vida. O Senhor disse: sabe por que vocês não conseguiram resolver? Porque vocês são homens de pouca fé.
Segunda coisa que essa mensagem me ensina: Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Segundo elemento que eu preciso para que Deus possa realizar hoje um grande milagre. Primeiro, corta a corda da incredulidade. Arranca da tua vida o que te impede de acreditar que Deus possa fazer. Segundo, o Senhor está ensinando que se nós tivermos fé, ainda que ela seja pequena, nós diremos aos montes. Em outras palavras, você precisa ter fé, sim, mas também você precisa de posição, de decisão. Você precisa, meu irmão, de ter atitudes. E a atitude é a seguinte: já que eu creio, eu vou determinar: monte, sai da minha frente. Já que eu acredito, já que eu tenho fé, eu tenho a capacidade de determinar. Se você determinar, diz o Senhor, se tiveres pouca fé que seja, você vai determinar esse monte que passa daqui, vai para colar, passa daqui, sai da minha frente, demônio, sai da minha casa, sai do meu marido, sai do meu emprego, sai das minhas finanças, e ele vai ter que sair por causa da tua fé e por causa do teu posicionamento, porque tudo é possível ao que crê. Mas você precisa, meu irmão, de posição. Você precisa de determinação. Olhe para o teu irmão e pergunte isso para ele: meu irmão, você está precisando de milagre? Ouça a resposta dele: sim ou não? Agora pergunte para ele: você é um crente determinado? Nada te para, nada te incomoda, o teu alvo é aquele ali, você prossegue, ainda que os problemas venham, as dificuldades venham, você transpassa aquilo. Você é um homem, uma mulher determinada. Deus gosta disso, irmão. Deus gosta disso. Você tendo fé, você olha para o monte e fala: monte, em nome de Jesus, se você não sair da minha frente, eu passo por cima ou eu passo por baixo, mas que eu passo, eu passo. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor Jesus, toca-me, Senhor. Face e minha vida mudará. Só ouvir a tua voz, Jesus, e no caminho ela me guiará.